O nosso texto diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores, não há carne para viver segundo a carne, porque se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, então vivereis, tá? Nós trabalhamos esse texto de maneira assim muito minuciosa, cada detalhe desse texto nós trabalhamos. Agora nós estamos na parte, querido, de mortificar as obras do corpo. E eu falei sobre isso semana passada, tá? Como nós podemos mortificar pelo Espírito as obras do corpo, porque essa mortificação das obras do corpo se dá pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Nós fizemos uma abordagem semana passada, uma abordagem geral a respeito disso, tá? E a abordagem geral, nós tratamos de 3 tópicos aqui, que eu dei muita ênfase com relação à questão de entristecer o Espírito Santo. Mas o primeiro tópico foi: se eu quero mortificar a minha carne, eu preciso entender espiritualmente qual é a minha situação. Eu preciso saber quem eu sou em Cristo Jesus. Foi a primeira abordagem. A segunda foi: eu preciso entender que o pecado entristece o Espírito Santo, e eu fiz uma abordagem, querido, muito assim detalhada, tá, a respeito de entristecer o Espírito Santo. Eu vou dizer a vocês o que eu disse a semana passada. As pessoas têm um ditado que é interessante, que é verdadeiro, que funciona mais ou menos assim: quem mais aprende é exatamente aquele que está ensinando, tá? Porque, no meu caso, eu tenho que estudar, eu tenho que preparar a mensagem, eu tenho que pregar a mensagem. Então, se alguém é edificado com a mensagem, esse alguém é o pastor. Porque ele gastou horas com o texto e, estudando sobre isso, eu já tinha lido a respeito dessa questão. E aí, agora, eu trouxe, a semana passada, uma palavra a respeito de entristecer o Espírito Santo. Eu digo para vocês que quase todo o desânimo espiritual na vida da igreja, toda essa letargia espiritual que se percebe em muitas igrejas, querido, se dá exatamente pela questão de nós entristecermos o Espírito Santo. Queridos, eu tratei disso, como é que funciona, quais são as consequências de alguém que entristece o Espírito Santo. E, irmãos, é um negócio assustador, assustador. Tá? A vontade que tenho é de voltar lá de novo e colocar para vocês aqui, porque, para mim, é uma das mensagens mais urgentes em relação à igreja. Porque nós não nos damos conta, querido, nós não nos damos conta. Mas, se você pegar uma mensagem que nem eu preguei a mensagem da semana passada, e você for honesto diante do Senhor, e começar a olhar ela direitinho, com paciência, tá? Sem tentar se justificar, apenas fazendo uma pergunta simples: será que isso aqui se aplica a mim? Eu não estou entristecendo o Espírito Santo? Porque, querido, o conceito básico de entristecer o Espírito Santo é o seguinte: tudo que você faz e não é santo vai entristecer o Espírito de Deus. É simples assim. Tudo que eu faço, na verdade, tudo que eu penso e tudo que eu falo, se não estiver envolto em santidade, entristece o Espírito Santo. É uma coisa que a gente precisa se assustar mesmo. E quando nós entristecemos o Espírito Santo, ele deixa de agir em nós. É como se o Espírito nos abandonasse à nossa própria sorte. Não é que ele deixa de habitar o crente. Eu exemplifiquei e ficou muito legal na filmagem. Na transmissão ficou muito legal, sabe? Porque na transmissão ficou tudo escuro, completamente escuro. Tá eu falando, mas aquela negritude, né? A ideia eu estava ilustrando o que é você entristecer o Espírito Santo. Você não perde o Espírito Santo, ele não sai de você, no entanto, ele está em você sem que ele haja. Aí eu ilustrei isso apagando as luzes do templo. Aí eu disse: as luzes continuam aqui, elas não saíram do templo, elas continuam funcionando, só que estão desligadas. Enquanto alguém não for lá e ligá-las novamente, elas não têm nenhuma utilidade. Assim é com o Espírito Santo. Nós o entristecemos, nós o ofendemos. Queridos, das 3 pessoas da Trindade, o mais sensível é o Espírito Santo. Jesus disse: você pode blasfemar contra a pessoa de Deus, você pode blasfemar contra mim, mas se blasfemar contra o Espírito Santo, para esse pecado não tem perdão. E às vezes o Espírito está dentro de nós, mas ele não está trabalhando em nós.
e eu estou entregue à minha própria sorte. Aí você vai encontrar o desânimo, a tristeza, sabe? Você vai encontrar gente que não quer mais, que não tem mais prazer em Deus, que não consegue mais ler a Bíblia, que não consegue mais orar, que não tem mais prazer em cultuar, que não se importa mais com as vidas, se vão para o inferno ou se não vão. Ela está alheia, entregue à sua própria sorte. É um negócio bem delicado, queridos. E isso tudo está na ministração da semana passada, se você puder voltar lá. E o terceiro ponto foi da abordagem geral, foi nós precisamos ter em vista a meta suprema da nossa vida, que é a nossa glorificação. Se eu quero viver em santidade, eu preciso olhar para o final da minha caminhada nesse mundo, saber o que me aguarda. Eu tenho que ter consciência disso, tá? Hoje nós vamos continuar respondendo a mesma pergunta: como é que nós podemos, pelo Espírito, mortificar as obras da carne? Só que hoje eu quero fazer uma abordagem específica. Semana passada foi uma abordagem geral. Essa semana, hoje, nós vamos fazer uma abordagem específica. E o primeiro ponto da nossa mensagem é: se eu quero mortificar as obras do corpo, eu preciso me abster da carne. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, diz assim: Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões da carne, que fazem guerra contra a alma. Quando você vai para outras traduções, a ideia de se abstenham das paixões da carne, vai lá nas traduções NVT, Nova Bíblia Viva, na linguagem de hoje. Aí eles têm lá, ó, mantenham distância dos desejos carnais, afastem-se dos prazeres carnais, evitem as paixões carnais. Isso é se abster das paixões carnais, tá? Manter distância, se afastar e evitar. É esse o sentido dessa palavra aqui. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: olha, se afaste das paixões, dos desejos da carne. Evitem a todo custo as paixões carnais. É o que o que Pedro está dizendo aqui para nós, na verdade. As paixões da carne, querido, elas fazem guerra contra a nossa alma. Elas guerreiam contra a nossa alma. Mas a pergunta é, né? O que são essas paixões da carne? É qualquer coisa, tá? Qualquer forma de comportamento que domina a alma e escraviza a pessoa. Tudo aquilo que te domina, tudo aquilo que te escraviza são paixões carnais. A gente tem um exemplo aqui, só um exemplo, eu não vou citar muito, poderia citar bastante coisa, mas apenas um exemplo, em Gálatas, no capítulo 5, nos versículos 19, 20 e 21, quando ele fala das obras da carne. Ele fala lá de prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, um monte de coisa aqui. Então, quando uma pessoa ela é dominada pela prostituição, pela impureza, pela lascívia, ela está escravizada a esse tipo de paixão. Ela precisa se abster, ela precisa se afastar. Na verdade, eu acho que é Paulo que diz isso, que eu devo fugir da aparência, né, do mal. Não é nem do mal em si, é da aparência. Sabe, eu devo fugir dessas coisas. Então, nós devemos nos abster, querido. Como é que a gente se abstém dessas coisas? Novamente, irmãos, mantendo distância, se afastando, evitando essas coisas, se abstendo delas, na verdade. Pedro está dizendo o seguinte, irmãos, a ideia de Pedro aqui nesse capítulo 2 aqui é a seguinte: vocês são cidadãos do céu vivendo como estrangeiros nesse mundo. Essa é a nossa realidade. Isso é conhecer quem somos, é saber a nossa identidade. Já que vocês são cidadãos do céu, vivendo como estrangeiros nesse mundo, não deixem ou não permitam que os desejos egoístas e carnais ditem o rumo da vida, porque isso corrói e destrói a alma. O chamado aqui é para a gente viver de forma diferente, é para a gente viver em santidade, é para viver um estilo de vida que glorifique a Deus, querido. Esse é o desafio do Senhor para a sua igreja. Se você quer mortificar as obras do corpo, então você precisa se afastar, manter distância, evitar a qualquer custo as paixões carnais, os desejos carnais, tá? A segunda resposta é que você não deve somente se abster dessas coisas, mas também não deve ter comunhão com pessoas que fazem tais coisas ou com esse modo de viver.
Veja, não é só evitar essas coisas, é evitar as pessoas que vivem dessa maneira ou qualquer modo de viver que aponte para essa realidade onde as pessoas estão vivendo debaixo das suas paixões carnais. Eu vou ler um texto que é grande, irmãos, mas ele ajuda a gente a entender o que é que está sendo dito aqui. Se você for para Efésios, no capítulo 5, a partir do 3, eu vou fazer uma leitura longa aqui, e talvez eu vá fazendo pausa à medida que eu for lendo o texto, tá bom? Porque ele vai explicar essa ideia. Veja, não é só evitar as paixões carnais, é evitar ter comunhão com pessoas que vivem na prática, na satisfação desses desejos carnais ou qualquer estilo de vida que te leve a isso, tá? Veja, antes de qualquer coisa, um esclarecimento, querido. Evitar a comunhão, não é evitar as pessoas, tá? O que é ter comunhão? É ter tudo em comum. Você não pode ter tudo em comum com alguém que vive na satisfação dos seus desejos carnais, que vive na prática das paixões egoístas. Se você andar com essas pessoas, minha esposa pregou 2 mensagens sobre isso aqui, lá no Salmo 1, tá? Que é muito claro, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas não é esse o texto que eu quero ver até. Eu quero ver até a Efésios 5, a partir do versículo 4, tá? Que diz assim, querido, diz assim, olha, que não haja pecado sexual, impureza ou ganância entre vocês, que ninguém seja capaz de acusá-los de qualquer dessas coisas. As histórias sujas, a conversa indecente e as brincadeiras inconvenientes, estas coisas não são para vocês. Não é para o crente esse tipo de coisa. Impureza, escute, irmãos, impureza, ganância, o pecado sexual, as conversas, aquela boca suja, sabe? Aquele linguajar chulo, essas coisas não são para nós. Conversa indecente, brincadeiras inconvenientes, essas coisas não são para crentes. É o que Paulo está dizendo aqui. Ao invés disso, diz Paulo, relembrem uns aos outros a bondade de Deus e sejam agradecidos. Podem estar certo disto. O reino de Cristo de Deus nunca será de alguém que seja impuro ou ganancioso, pois a pessoa gananciosa, na realidade, é uma idólatra. Ama e adora as coisas boas dessa vida mais do que a Deus. Não se deixe enganar por aqueles que procuram justificar estes pecados, porque a terrível ira de Deus está sobre todos aqueles que os praticam. Agora, observe, irmãos, não andem nem mesmo na companhia de tais pessoas. Não é só evitar essas coisas, não andem com essas pessoas, com pessoas que fazem isso. Porque, embora antigamente o coração de vocês estivesse cheio de escuridão, agora está cheio da luz que vem do Senhor, e na conduta vocês devem demonstrar isso. Vocês foram tirados do império das trevas, foram arrancados das trevas e transportados para o reino de Deus. Agora há a luz do Senhor está em você. Então, não participe mais, não compartilhe mais daquele antigo estilo de vida, querido. Versículo 9. Por causa desta luz que tem no íntimo de vocês, vocês deveriam fazer somente o que é bom, o que é direito e o que é verdadeiro. À medida que prosseguirem na vida, aprendam aquilo que agrada ao Senhor. Não participem dos prazeres indignos do mal e das trevas, mas ao invés disso, denunciem publicamente e reprovem esses prazeres. Você percebe, querido? Há uma instrução clara. O que Paulo está falando? Paulo está falando de santificação, Paulo está falando de santidade. É assim que nós nos santificamos, é assim que nós vamos desenvolver esse processo de santidade na nossa vida. Nós vamos evitar as coisas que nós fazíamos antes de conhecer Cristo. Antes de conhecer Cristo, nós vivíamos mergulhados no pecado, nós tínhamos prazer no pecado, nós nos orgulhávamos do pecado, mas agora que o Senhor nos salvou, agora que Ele nos tirou do império das trevas, nos deu um novo coração, nos fez uma nova criatura. Então agora, querido, essas coisas não só devem ser rejeitadas por nós, mas nós devemos denunciá-las e rejeitar
ter comunhão com aqueles que ainda permanecem na mesma prática que nós tínhamos antes de conhecer Cristo. Queridos, é algo simples de se entender, é algo simples de se compreender, sabe? Não faz bem para o cristão viver o tempo todo na companhia de pessoas que não conhecem a Jesus. A ideia é não ter comunhão, não ter tudo em comum, tá? Você pode manter a amizade, você pode tentar influenciar, mas cuidado, querido, com a amizade muito profunda em relação a essas coisas. Porque eu digo a vocês, é mais fácil alguém que está lá embaixo te puxar para baixo do que você puxar alguém para cima. Isso não significa que a gente não deva fazer alguma coisa pelos nossos amigos, não é isso. Nós devemos orar por eles, devemos fazer de tudo para alcançá-los e levá-los a Cristo. Mas cuidado, tá, querido? Cuidado com isso. Bom, a ideia é, você quer mortificar as obras do corpo? Então tenha como princípio controlador de sua vida nunca se associar com pessoas que te afastem de Deus. Você tem que ter consciência disso. Olha, eu lembro da minha conversão. Eu tinha um amigo, era colega de farra. Nós saímos todo final de semana. Quando o Senhor me alcançou e eu comecei a ir para a igreja consequentemente, deixei de andar com ele, porque ele queria que eu fosse para as farras. Eu disse, para a farra eu não vou mais. Ele se zangou comigo, se chateou comigo. Eu digo, meu querido, eu sinto muito. Não dá para a gente caminhar junto, não. Eu continuo sendo seu amigo. Se quiser conversar a respeito de qualquer coisa, eu converso. Mas as farras acabaram, não dá mais. Ele zangou e foi aquela confusão toda, mas ficou por isso mesmo. Nós precisamos ter cuidado. Tem pessoas, querido, que não temem a Deus e, no entanto, não quer te afastar de Deus. Mas tem gente que fica provocando o tempo todo, tentando o tempo todo. Sabe que você está querendo andar com Deus agora, e aí fica fazendo piada, fica instigando, fica te oferecendo coisas que ele sabe que você gostava antes de conhecer Cristo, e fica tentando o tempo todo fazer você cair e voltar atrás. Dessas pessoas eu te digo, sem sombra de dúvida, corra delas. Não se associe com essas pessoas. Há um texto muito interessante em 2 Coríntios, todo mundo conhece, 6,14. Geralmente a gente toma ela só para a questão de namorado, mas é um texto muito mais abrangente do que isso. Na verdade, o contexto aqui não tem a ver nem com namoro, tá? Mas ele fala bem dessa questão da associação com pessoas que querem te afastar de Deus. Olha o texto, 2 Coríntios 6, a partir do 14. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Esse é o princípio. Não se ponha em julgo desigual. Agora ele vai usar uma série de analogias para explicar o que é esse julgo desigual. Uma série de palavras-chave explicando exatamente o que é o julgo desigual. O princípio é, não se ponha em julgo desigual com o descrente, pois, aí ele começa, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Você percebe? A sociedade aqui é uma palavra referente a julgo desigual, está explicando o que é julgo desigual. Você sabe o que é um julgo desigual, não sabe, gente? Todo mundo aqui tem consciência. Naquela época, eles usavam animais para arar a terra, para fazer algumas coisas. O jugo era uma espécie de canga que era colocado no pescoço dos animais. Se você pega uma canga e coloca no pescoço de um boi grande, e do lado você coloca um boi pequenininho, o pequenininho vai te atrapalhar e fazer mais peso ainda para você, porque toda a carga será levada pelo grande, entendeu? A canga tem que ser colocada em bois do mesmo porte, do mesmo tamanho, para que o peso e toda a força seja por igual. Se você coloca uma canga em animais incompatíveis em termos de tamanho, vai dar errado. Então não dá para você, querido, manter sociedade entre justiça e iniquidade. Não há como fazer isso, tá? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Não há julgo desigual. A palavra comunhão aqui aponta, ele está explicando o que é julgo desigual. Sociedade, comunhão. Versículo 15. Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Há harmonia entre Cristo e o maligno? Não há. Então, se eu caminho com Cristo e alguém aqui que não pertence a Cristo, e por não pertencer a Cristo, logicamente, eu nunca ouvi na minha vida uma pregação onde Jesus, falando aos judeus, diz para aquele povo que eles não são filhos de Deus, mas são filhos do diabo. Eu nunca vi ninguém explicando aquele texto numa pregação. Parece que a gente tem medo de dizer isso, né? Que vai ofender as pessoas. Mas é uma coisa bíblica, irmãos.
Jesus está dizendo, se você não é filho de Deus, você é filho do diabo. É um negócio assustador, querido. Por isso, os pregadores têm medo de falar isso, porque isso é ofensivo. Quem vai ouvir um negócio desse aí vai se ofender, irmãos. Tá? Mas que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Não há harmonia, irmãos. Que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Você percebe? Ele fala de julgo desigual, ele vai explicar, ele vai usar a palavra sociedade, comunhão, harmonia, ligação, tudo isso para falar do julgo desigual. Ele está explicando o princípio, na verdade. Agora veja o que ele vai dizer, irmãos. Porque nós somos santuários do Deus vivo, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem coisa impura, e eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão os meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Não há comunhão, querido. Não há sociedade. Não pode haver. Por isso, saia do meio deles. Essa palavra aqui é voltada contra os falsos apóstolos que estavam na igreja de Corinto, infernizando a igreja, entendeu? Agora veja, como é que a gente pode, de maneira específica, subjugar ou mortificar as obras do corpo? Paulo vai dizer, subjugue o corpo. Esse é um texto muito interessante, irmãos. 1 Coríntios 9, 27. O texto todo vai do 24 até o 27, mas eu vou ler só o 27, tá? Mas, observe o que Paulo vai dizer, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. A expressão aqui, irmãos, esmurro o corpo, o meu corpo, é uma metáfora que Paulo está usando para descrever a ação de disciplinar e controlar as suas próprias vontades e desejos. Tá? A palavra esmurrar, irmãos, literalmente esmurrar significa espancar, significa bater tanto a ponto de provocar contusões e manchas. Esse é o sentido literal. Paulo usa uma palavra muito forte para falar de esmurrar o corpo, tá? Só que aqui, é lógico, ele não está falando aqui, irmãos, aqui, de violência física real, mas ele está falando aqui de uma maneira, né, ele está ilustrando aqui como é que ele exerce rigor sobre os impulsos e as suas paixões. Metaforicamente, ele está dizendo, eu espanco de tal maneira o meu corpo, sabe? É isso que ele está falando. Ele está falando de disciplina, irmãos. Rigor, controle, é disso que ele está falando. Os impulsos, as paixões do seu corpo são mantidas de maneira muito dura sobre um controle, sobre um rígido controle, para que ele não ceda a essas paixões. Esmurrar o corpo aqui, querido, significa dominar os próprios desejos e paixões. Mas ele usa essa imagem forte para dizer que ele não permite que as suas vontades carnais dominem a sua vida e prejudiquem o seu ministério. Quando ele diz que reduz o corpo à escravidão, ele quer dizer que coloca essas vontades sob controle, como se fossem escravas. Elas não têm permissão, as paixões do meu corpo, os desejos do meu corpo não têm permissão de assumir o controle da minha vida. Elas são escravas, eu as mantenho, eu as subjugo, na verdade. É o que Paulo está dizendo, irmãos. Porque ele está usando aqui uma linguagem esportiva, tá bom? Se você pegar o texto de 1 Coríntios, do versículo 24, do capítulo 9, do 24 até o 27, ele está usando uma linguagem esportiva para enfatizar a disciplina do corpo. Por que está fazendo isso? Por que está usando essa linguagem esportiva? E aí, querido, é importante a gente entender só um pouquinho de contexto, que eu acho que isso ajuda a gente, e aí vai nos ajudar melhor ainda a entender aquilo que Paulo está ensinando aqui, tá? A cidade de Corinto, de Corinto, ela era a sede dos Jogos Istmicos. Eu não sei nem pronunciar direito, é Istmicos. Essas eram competições atléticas realizadas a cada 2 anos na cidade de Corinto. Esses jogos era um dos maiores eventos atléticos da Grécia, comparáveis
aos Jogos Olímpicos modernos. Acontecia a cada 2 anos. Ali haviam várias modalidades, queridos, de esportes, como corrida, luta, boxe e outras competições físicas. E atraíam competidores e espectadores de toda aquela região. Os atletas que competiam nessas competições eram conhecidos por sua disciplina rigorosa, pelo treinamento intenso e sacrifícios pessoais, porque eles queriam ganhar o primeiro lugar, que queriam ganhar as medalhas, sabe? Me vem à mente aqui, querido. Eu lembro, eu acompanhava muito esporte, hoje eu já não acompanho mais, mas eu gostava muito de Jogos Olímpicos, muito mesmo. E eu estava assistindo num desses episódios aí a uma desses atletas, uma nadadora, era uma nadadora, e ela estava, a reportagem era feita baseada na rotina dela de preparação para os Jogos Olímpicos. Sabe o que era espantoso ali? Aquela menina passava 8 horas por dia dentro de uma piscina. Ela mergulha, nada até lá fora, sobe, faz a curva de novo e vem e mergulha 8 horas para melhorar ali um milésimo de segundo no treino, para poder melhorar o seu próprio tempo. Todos os dias, abre mão de festas, abre mão de passeios, abre mão de sair com os amigos, tem que, às vezes, estudar no próprio ambiente de trabalho. Queridos, é um sacrifício gigantesco, sabe por quê? Porque eles querem um lugar no pódio. É o que acontece. Então, Paulo está aqui usando a linguagem atlética, querido, porque aqueles irmãos estavam familiarizados com esse esporte, com esses jogos e com o conceito de esforço disciplinado em busca de um prêmio. Ele utiliza essa analogia para ensinar aos cristãos que, assim como os atletas se disciplinam para ganhar um prêmio terreno, os cristãos deveriam se disciplinar em sua fé para alcançar um prêmio eterno, que seria, no caso, a nossa vida eterna. Eu acho curioso, irmãos. São coisas que fazem a gente pensar. Um jovem lutando por um lugar no pódio é capaz de passar 8 horas por dia repetindo um mesmo exercício. Mergulha, nada, vai lá fora, volta, mergulha, nada, mergulha, nada. 8 horas, a mesma coisa. 8 horas. Você consegue imaginar o cansaço físico, a exaustão que o corpo entra nesse processo todo? Por que isso? Porque ela quer um lugar no pódio. Às vezes, não tem nem condição de alcançar um lugar no pódio, mas quer melhorar a sua classificação no ranking. Então ela treina. Eu acho curioso, irmãos. Nós estamos lutando por algo infinitamente superior, que é a nossa própria eternidade, que é a nossa santificação. Sede santo, porque eu, vosso Deus, sou santo. É um chamado de Deus para nós. Nós deveríamos lutar com unhas e dentes. Nós deveríamos fazer como Paulo, esmurrar o nosso corpo para viver uma vida agradável ao Senhor. Porque isso significa, querido, que eu sou crente. Isso significa que o Espírito está em mim e que Ele está me impulsionando, me energizando para que eu viva uma vida agradável ao Senhor. Mas eu vou perguntar, e a pergunta é retórica, eu não quero que você responda para mim, mas responda para si mesmo. Quantas horas por dia você dedica ao Senhor? É entre você e Deus, querido. É entre você e Deus. Se eu pegar tudo isso aqui e aplicar ao tema que nós estamos estudando aqui, a ideia, querido, é que se você quer mortificar as obras do corpo, você deve subjugá-lo. Não há como viver em santidade sem que eu mortifique. É lógico, eu terei ajuda, o Espírito vai me ajudar. É através do Espírito que eu faço isso, mas a iniciativa tem que ser minha. O esforço tem que ser meu, querido. Eu tenho que partir de mim o desejo de uma vida santa, o desejo de viver uma vida reta, de não ceder a práticas pecaminosas do passado, de não viver como o mundo vive, de não adotar os mesmos costumes, as mesmas práticas do mundo. Agora eu sou filho de Deus.
O Senhor me libertou, o Senhor me deu um novo coração, o Senhor me fez uma nova criatura. Agora eu sou cidadão de um outro reino. Eu estou caminhando em direção a esse reino. Cada dia que eu passo aqui na terra é um dia a menos desse mundo, querido. E cada dia que passa é um dia mais próximo do dia em que eu estarei na presença do Senhor. Então eu sou chamado a viver uma vida de santidade. Ainda falando, querido, a respeito de mortificar e de subjugar o corpo, Jesus disse uma coisa interessante. Lucas 21, 34, ele diz assim: e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Isso aqui é um texto que está falando, é um texto escatológico, ele está falando aos discípulos, e aquele dia aqui é o dia do Senhor, tá? Então ele está dizendo, olha, cuidado com a vida de vocês, olhe por vocês mesmos, veja como estão vivendo, cuidado para que o coração de vocês, percebe? Não seja levado à glutonaria, à embriaguez e aos cuidados dessa vida. Lloyd Jones, comentando esse texto aqui, ele diz assim, não comam nem bebam demais, não se preocupem demais com os quefazeres desse mundo. Comam o suficiente, comam comida saudável, mas não se façam culpados de gulodice. Gulodice aqui é o exagero no comer, tá? Se um homem fizer muitas concessões ao seu corpo, quanto a comer ou beber, ou qualquer outra coisa, verá que vai ficar cada vez mais difícil viver a vida cristã, a vida santificada e mortificar os feitos do corpo. Evite, pois, todos esses estorvos e procure levar uma vida regrada, disciplinada em todos os aspectos. Senão, o seu corpo vai ficar letárgico, pesado, lerdo e transpirando negligência. E agora observe o que ele vai dizer. E há uma conexão tão íntima entre o corpo, a mente e o espírito, que você terá grande dificuldade em seu combate espiritual. E ele termina dizendo, subjugue o seu corpo. Eu fiquei curioso, querido. Há uma conexão muito grande entre corpo, mente e espírito. E eu fui pesquisar, entende? Como é que se daria essa conexão tão íntima entre corpo, mente e espírito? Como a falta de disciplina do corpo, da mente e do espírito pode afetar a minha vida de santidade? Escute isso aqui, querido, tá? Veja se faz sentido para você, irmãos. Eu só coloquei aqui porque eu achei que faz muito sentido. Primeiro, como o corpo afeta a mente e o espírito? Ouça isso com atenção, querido. Como é que o meu corpo, se não cuidado, pode afetar a minha mente e o meu espírito? O excesso de comida, querido, e de bebida, ou a falta de disciplina física pode tornar o corpo letárgico, pesado e preguiçoso. Essa lentidão física não fica confinada apenas ao nosso físico, ela se estende para a nossa mente. E eu fui pesquisar isso também, querido. Como é que um corpo pesado e preguiçoso, como é que isso pode afetar a minha mente? Essa lentidão física. Irmãos, há toda uma explicação científica de como isso funciona e é um negócio impressionante. É fato. Se você é uma pessoa que não cuida do seu corpo, de forma alguma, não faz exercício, não cuida da alimentação e começa a ganhar peso, ou então não faz, está vivendo ali uma vida, como é que chama? Sedentária demais. Ah, querido, você pode ter certeza que a sua mente e o seu espírito serão afetados também. Agora veja, uma mente cansada, uma mente fatigada tem dificuldade em se concentrar, pensar claramente e manter a disciplina. Isso é fato, tá? Isso é fato. E essa falta de foco e energia mental, por sua vez, impacta a vida espiritual. Ah, pastor, mas como é que funciona isso? Querido, é muito mais fácil orar, é muito mais fácil ler a Bíblia ou resistir à tentação quando estamos fisicamente. Ok, isso. É muito mais difícil, na verdade, orar, ler a Bíblia ou resistir à tentação quando estamos fisicamente exaustos ou mentalmente desanimados. Quem discorda disso aqui? A disciplina física, então, querido, como comer de forma correta e saudável, não é apenas bom para o físico.
Ela é uma ferramenta para fortalecer a mente e preparar o nosso espírito para a batalha. Isso afeta a sua mente e afeta o seu espírito. Agora, como é que a mente afeta o corpo e o espírito? Irmãos, são coisas simples, querido. Olha, nossos pensamentos, nossas preocupações e emoções também têm um impacto direto sobre o nosso corpo. Eu acho que ninguém é doido de discordar isso aqui, entendeu? O estresse e a ansiedade crônicos, que são os cuidados da vida que Jesus se referiu ali em Lucas, tá? Essas coisas podem levar a problemas físicos, como dores de cabeça, problemas digestivos e insônia. Da mesma forma, querido, uma mente sobrecarregada ou indisciplinada pode enfraquecer a nossa vontade de fazer o que é certo, tanto fisicamente quanto espiritualmente. E, a título de exemplo, a paz de espírito, por outro lado, contribui para a saúde do corpo e para a clareza espiritual. Uma pessoa que tem paz de espírito, querido, ela tem muito mais facilidade, muito mais clareza do que qualquer outra pessoa, tá? É simplesmente impressionante. E como é que o espírito pode afetar o corpo? Eles estão. Alguém usou um exemplo que eu não. Eu vou citar aqui, mas eu não gostei muito. Ele diz assim: imagine 3 rios que se encontram formando um só rio, lá na frente. Tá. 3 braços aqui, lá na frente eles se encontram e formam um só rio. Se a água de um dos rios estiver muito suja, o que vai acontecer? Todo o rio vai ficar sujo, tá? É assim que funciona. Mas eu não gosto muito do exemplo, não. A vida espiritual, querido, ela é a fonte de nossa força mais profunda. Quando nós estamos em comunhão com Deus, o nosso espírito é renovado. E essa renovação que acontece, querido, ela não é abstrata. Ela se manifesta em nosso ser de maneira completa. Um espírito alegre e fortalecido pode impulsionar o corpo a agir e a mente a pensar de forma alinhada com os princípios cristãos. Por exemplo, a alegria que vem do Senhor pode dar energia para enfrentar desafios físicos, e a paz de Cristo pode acalmar uma mente ansiosa. Então, o fato é que está tudo conectado. Alma, corpo e espírito estão interligados, querido. E um afeta o outro, não tem como fugir disso, querido. Por isso, a gente deve cuidar do corpo, é lógico, e aqui o nosso ponto é exatamente isso, tá? Eu devo cuidar do meu corpo, do meu físico, eu devo cuidar da minha alimentação, para que essa falta de cuidado, essa falta de disciplina não afete até mesmo a minha vida espiritual. Imagina uma pessoa, querido, que não cuida da alimentação, que não cuida da saúde, que não faz nenhum tipo de exercício, e ela começa a ganhar peso. Irmãos, isso vai afetar a sua mente e isso vai afetar a sua vida espiritual, não tem jeito. O que me levou a ir para a academia foi exatamente essa preocupação, porque não é porque eu sou preguiçoso, é porque o meu estilo de vida, né? A minha esposa fez uma dieta e ela em 3 meses perdeu 2 quilos, mais ou menos. 15, 5 meses, 14 quilos. Eu estou fazendo praticamente a mesma dieta, com um pouquinho menos, só não na mesma, não com tanta restrição quanto ela, mas muito semelhante. Só que o meu gasto basal, eu não vou explicar isso para vocês não, tá, gente? O meu gasto basal é muito pequeno, porque eu passo quase todo o meu tempo sentado, ou no sofá, ou na minha poltrona de estudo, ou na rede lá na área. Como eu passo a maior parte do meu tempo estudando, ou fazendo alguma coisa no computador, eu não tenho como estar no computador e caminhando, né? Não dá para fazer isso, é sentado ali. Eu estou editando vídeo, eu estou traduzindo comentários bíblicos para estudar, eu estou estudando, eu estou fazendo. Então é sentado. E não tem gasto basal, não tem consumo do corpo, o corpo não consome energia. O consumo, e agora eu estou me obrigando a fazer exercício em casa, além de ir para a academia, fazer alguns exercícios em casa para movimentar um pouco, parar um pouco, fazer exercício, para ver se. Porque mesmo fazendo dieta e indo na academia, eu perdi peso, mas não perdi como eu gostaria de perder. Porque o meu gasto basal é muito pequenininho, por causa do estilo de vida. Agora imagine sem fazer dieta e sem fazer academia. Irmãos, se eu corresse daqui até aquela porta, quando eu estivesse lá, o coração estava quase saindo pela boca. Morrendo, cansado, angustiado, ofegante, entendeu? Estava mal mesmo. Graças a Deus, pelo menos isso, a mudança foi radical, irmãos, graças a Deus. Bom, quem também falou, querido,
e eu estou gastando muito tempo com isso, sobre subjugar o corpo, tá? De maneira prática, foi Jó. Jó disse assim: olha, eu fiz uma aliança com os meus olhos. Qual foi a aliança? De não olhar para uma vista. Ou esse texto, numa outra tradução melhor ainda: quando eu era jovem, fiz um trato com Deus, nunca olharia para uma mulher com intenções impuras em meu coração. Essa é uma maneira, querido, prática de mortificar as obras do corpo. Aí eu fico pensando, né? Jó fez isso. A gente não sabe nem dizer, dizem que Jó é o primeiro livro da Bíblia, irmãos, é o mais antigo livro da Bíblia. Imagine naquela época que da mulher você só via os olhos, o cara tem que fazer uma aliança para não desejar a mulher. Se Jó vivesse hoje, praticasse academia, coitado, o que ele ia fazer da vida? Porque pensa num negócio complicado, irmãos. Mas há muitos textos bíblicos, querido, que falam de maneira prática. Eu vou falar um pouco sobre os olhos agora. Subjugar o corpo, mas voltado para a questão dos olhos, querido. Salmo 119, 37. Não deixe que os meus olhos sejam atraídos pelas ilusões do mundo, do pecado. Salmo 101, 3. Não olharei para coisa alguma que seja má e vulgar. 2 Pedro 2, 13 e 14. Agora eu vou parar um pouquinho. Essa é a retribuição que esses mestres terão de sua própria injustiça, pois eles vivem dia a dia em prazeres pecaminosos, são uma vergonha e uma mancha no meio de vocês e os enganam vivendo em pecado repugnante, enquanto juntam-se a vocês em suas festas fraternais como se fossem homens sinceros. Ele está falando de falsos mestres que estão no meio da igreja, vivendo como homens de Deus, como homens espirituais. Agora, veja o que Pedro vai dizer a respeito desses homens, querido. Eles têm olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. São homens que, irmãos, a expressão é muito forte, né? Olhos cheios de adultério. Quando você vai para as traduções, é aquele homem que olha para uma mulher. É isso que Pedro está dizendo, irmãos. Homens malignos, homens de coração perversos, homens consumidos pela impureza, pela lascívia, pelo desejo sexual. É essa a acusação de Pedro. Mateus 5, 28. Irmãos, a Bíblia fala muito sobre isso. Mas eu lhes digo: quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. O que se faz então? Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Eu estava lendo hoje sobre isso, arrancar o olho fora, querido, aqui, não é pegar o olho e arrancar fora. Você tem uma obsessão por alguma coisa, subjuga o seu corpo de tal forma que você vença isso. Isso é arrancar o olho fora, tá? É nesse sentido o texto. Eu estava lendo, eu vou até fazer uma citação longa aqui, de David Wilkerson. Esse camarada, David Wilkerson, ele é um homem que ele não tinha televisão, ele não tinha rádio, ele não tinha celular. Ele resolveu, por uma questão pessoal, se abster de todo e qualquer tipo de distração que o mundo oferece. E ele foi se dedicar ao Senhor. Ele escreveu um texto, irmãos, bem interessante. Mas antes de falar do texto que ele escreveu, isso aqui, Olhos Errantes, é o título de um capítulo do livro. O título é Uma Exortação à Igreja, de David Wilkerson, tá? Aí ele escreveu um capítulo sobre olhos errantes, está falando dessa compulsão do ser humano de ser atraído por aquilo que não deveria. Olhos errantes aqui, querido, são olhos que vagueiam sem direção, sem disciplina espiritual, deixando-se levar pela curiosidade, pela cobiça e pelo desejo pecaminoso. É quando a pessoa não controla o que olha, permitindo que seu olhar se alimente daquilo que o afasta de Deus. Aí eu cito agora o David Wilkes. Ele diz o seguinte: eu vejo algo acontecendo na igreja, em todo o mundo hoje, que entristece o coração de Deus. O que ele está vendo? Ele vai descrever uma apatia generalizada em relação ao pecado. O povo de Deus
já não se indigna com a sujeira e a maldade que bombardeiam suas vidas e seus lares. Pelo contrário, milhões de crentes permanecem passivos e deixam que as suas mentes se tornem saturadas de filmes sensuais, vídeos, televisão, internet, revistas e outros meios de comunicação. É inacreditável como esses cristãos permitem voluntariamente que os seus desejos sejam alimentados enquanto suas imaginações são preenchidas com raízes profundas do mal. Se você pensa que eu estou enfatizando demais os pecados secretos dos cristãos, então digo que você está fora de sintonia com o que está acontecendo no mundo de hoje. Pouco a pouco, eles estão afundando cada vez mais em fossos de pecado secreto e oculto. Agora preste atenção, querido. A causa disso tudo, ele vai expor agora. Suas mentes estão sendo corrompidas pelo que eles estão permitindo que seus olhos se deleitem em ver. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu fico pensando assim, se Jó tivesse vivo hoje e precisasse usar a academia, eu tenho certeza que ele faria isso com a fenda nos olhos. Porque se naquela época, que tudo que o homem via da mulher era só os olhos, eu não estou mentindo. No Oriente Médio ainda é assim, a mulher usa aquilo que chama de buca, né? Que chama? Buca. Só aparecem os olhos. E é só os olhos mesmo. Você só vê os olhos. Se vendo só os olhos, a mulher coberta de pano, da cabeça até os pés, ele precisou fazer uma aliança com Deus para não pecar com os olhos. Imagine Jó numa academia. Como é que seria? Porque, querido, você tem que ser muito crente na academia, o homem. A mulher eu não sei como é que funciona. Para o homem, eu sei que tem que ser muito crente. Porque não tem como não ver e não tem como desver o que você viu. Não tem como, irmãos. Só se você fizer academia assim, né? Aqui, ó, tudo. Não pode olhar. Se olhar para frente, acabou, entendeu? Porque tem sempre alguém na tua frente mal vestido, sensual. É uma coisa de doido, irmão. É sério. Queridos, como podemos mortificar, por meio do Espírito, as obras da carne? A nossa quarta resposta é: corte o mal pela raiz. Preste atenção para cá, querida, por favor. Corte o mal pela raiz. Agora, acompanhe comigo Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 13. Nós pregamos isso recentemente na célula, mas eu vou trazer uma abordagem um pouquinho diferente hoje aqui, tá? Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Quando a gente estava estudando isso aqui na célula, há algumas palavras aqui, querido, com relação à questão de atrair, seduzir, tá? Concebido aqui, essas palavras, elas geram uma imagem muito simples desse processo que Tiago está descrevendo aqui. O processo, imagina assim, ó, eu quero dizer, eu fiz essa ilustração lá na casa do irmão Edilson, quando estava pregando na célula. Imagine uma mulher que ela é engravida, ela concebeu o pecado no seu ventre, ela engravidou. Uma vez que ela concebeu, e esse pecado, então, tipo assim, ela foi concebido no seu ventre, e ele veio à luz, né? Imagine, a mulher engravida, e ela dá à luz a criança. Na hora que a criança nasce, isso é louco, mas é só para ilustrar o que o Tiago está dizendo aqui. Na hora que a criança nasce, ela te mata, ela mata a própria mãe. A mulher engravidou, ficou com a criança 9 meses no ventre. Quando ela deu à luz, a criança nasceu e ao nascer ela mata a mãe. É isso que Tiago está descrevendo aqui, querido. É exatamente isso. Veja, cada um é tentado pela própria cobiça, tá? Quando é que ele é tentado? Quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de ser concebido, o cara foi seduzido, foi atraído, concebeu, né, o desejo do coração. Uma vez que isso foi satisfeito, foi concebido, ele dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Esse texto, querido,
revela como o pecado é gerado no coração do homem e como, uma vez gerado, ele produz morte. Escute bem, tudo começa com a cobiça no coração. Essa cobiça é atraente e sedutora. Uma vez que a cobiça encontrou guarida na mente e no coração, ou seja, uma vez que ela é concebida interiormente, ela leva ao ato pecaminoso em si. E praticado o pecado, ele gera morte. Vou ilustrar isso para vocês. Crônicas, acho que é 2 Crônicas, ou é 1ª e 2ª, capítulo 11, descreve Davi. Ele está dormindo, está em casa um dia à tarde, depois do almoço ele vai dormir, tirar uma sonequinha. Quando ele acorda, ele está ali passeando sobre os muros da cidade e de repente ele olha uma mulher tomando banho. É a cobiça batendo à porta do coração de Davi. Está seduzindo, está atraindo aquele homem. Uma vez que o desejo foi gerado no seu coração, ele foi seduzido e foi atraído, ele chama alguém, manda saber quem é a mulher e manda trazer a mulher. E ele tem relação com ela. Eu não acredito, querido, de todo o meu coração, numa leitura literal desse texto. Davi estava dormindo, Davi acordou, está passeando sobre os muros, olhou a mulher, mandou trazer a mulher, pegou a mulher, mandou a mulher de volta para casa. Eu não creio que foi dessa forma, assim. Eu não creio que o pecado seja um ato brusco dessa forma. Eu não creio que um homem de Deus, como era Davi, um homem segundo seu coração, ele está aqui, ele vai fazer uma viagem, e sei lá, ele vai para São Paulo, quando chega em São Paulo, ele encontra uma mulher bonita, e na hora que a mulher sorri para ele, ele cai em cima. Irmãos, eu não consigo acreditar que isso seja possível para um homem de Deus. Eu não consigo conceber isso, né? Primeiro, aquele desejo vai ser concebido, vai ser gerado dentro dele. Ele vai brincar com a ideia de se relacionar com uma pessoa, com aquela pessoa, sabe? Ele vai alimentar esse desejo no coração para depois isso vir à tona, para depois ele fazer a coisa em si. Mas não creio que isso seja assim. Pá, eu vi, eu desejei e não consigo acreditar, irmãos. Não consigo acreditar. Mas Davi ilustra bem a ideia. Ele foi atraído, ele foi seduzido, alimentou o desejo no coração, gerou esse desejo no coração, pecou, e ao pecar, querido, ele cai em desgraça. Foi o que aconteceu com Davi. Se nós quisermos mortificar as obras do corpo, nós precisamos cortar o mal pela raiz. Ou seja, não permitir que a cobiça encontre guarida no nosso coração. Homem, mulher de Deus, homem de Deus, você não pode brincar na sua imaginação com o pecado. Porque se você fizer isso, querido, você está dando um passo em direção à morte. O pecado gera morte. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso, irmãos. Lloyd Jones diz uma coisa interessante falando sobre isso. Ele diz assim, olha, talvez algum de vocês esteja inclinado a dizer, bem, mas eu não vou fazer isso. Tá? Alguém que viu, tá brincando com isso na mente, eu não vou fazer isso. Mas se você aceitar isso em sua mente e começar a afagá-lo e ali acariciá-lo em sua imaginação, já com isso estará derrotado. De acordo com o nosso Senhor, você terá pecado realmente. Foi o que Jesus disse. Se você olhar para uma mulher e desejá-la no coração, você já cometeu adultério. É lógico que brincar com a imaginação, brincar com o pecado na imaginação, na mente, pode levar ao ato em si, querido. Mas só o fato de brincar, você já está em pecado, querido. Você nem precisa praticar o ato, você já está em pecado. Por último, irmãos, se apesar de tudo isso, você cair em pecado, e aqui eu uso as palavras de Jó, né? E quem não peca, né? Não procure curar isso de maneira muito fácil e rápida. Eu estou descrevendo a você como é que a gente pode mortificar as obras do corpo de maneira específica. Eu disse, se abstenha da carne. Se abstenha da carne. Eu disse, não só se abstenha da carne, mas evite as pessoas que tenham um estilo de vida pecaminoso, tá? Não conviva com elas. Eu disse, subjugue o seu corpo. Eu disse, corte o mal pela raiz. E agora, se mesmo tentando tudo isso, você ainda caiu em pecado, querido, não tente resolver isso ou curar isso
de maneira muito fácil e rápida. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9 e 10. Eu vou tomar um pouquinho do teu tempo e eu vou tirar a oração, tá? Mas eu preciso finalizar a mensagem, tá? Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que, de nossa parte, não sofressem nenhum dano. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Paulo está descrevendo dois tipos de reação ao pecado. Uma reação de tristeza profunda, segundo Deus, e essa tristeza leva a pessoa ao arrependimento, e uma tristeza que não é segundo Deus, uma tristeza que é superficial. Ela não gera arrependimento, ela gera remorso. Talvez a melhor explicação que nós temos de uma tristeza que gera remorso é a de Judas. Lembra de Judas? Que entrega Jesus. E o texto diz que ele se arrependeu e depois se suicidou. É porque a tristeza do mundo produz morte, querido. A tristeza, segundo Deus, gera arrependimento, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. A ideia é a seguinte, irmãos: se pecou, aplique a si mesmo um exame honesto a respeito do que você fez. Escute bem, querido, e se condene totalmente pelo que praticou. No entanto, depois tenha consciência de que, ao confessar o seu pecado a Deus, sem desculpa e sem reserva de espécie alguma, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A ideia desse texto, querido, é que haja de fato, para que haja esse arrependimento segundo Deus, eu preciso ser honesto a respeito daquilo que eu fiz e eu preciso me condenar pela prática do pecado, tá? Uma vez que eu faço isso, querido, que eu tenha consciência e que eu confesse isso ao Senhor, então eu recebo de Deus o perdão dos meus pecados. Aqui tem uma coisa interessante, né? Por que é tão importante, querido, e deve ser levado tão a sério o tratamento do pecado? Porque se você fizer isso levianamente, tornará a cair em pecado. Sabe aquela coisa, aquele arrependimento que não é arrependimento? Aquela tristeza que não é uma tristeza segundo Deus? Geralmente, a gente conhece quando é uma tristeza segundo Deus e quando não é. O cara pecou e foi pego no seu pecado. Aí ele se entristece, mas a tristeza dele não é porque ele pecou. A tristeza dele é porque ele foi pego em pecado e agora está envergonhado por causa do que fez. Mas ele não se arrependeu de fato. Não houve um arrependimento, não houve uma mudança de vida. O que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde, esse cara vai cair de novo. Eu conheço muitos casos. E eu conheço casos de pastores que são reincidentes nessa coisa. Adulterou. Se arrependeu. Não se arrependeu. Ele ficou com vergonha porque foi exposto. Foi exposto. Perdeu a igreja por isso. Depois, ele volta para uma outra igreja. E não demora muito, ele está fazendo tudo de novo. Por quê? Porque não houve um arrependimento sincero. Não houve um tratamento honesto. Não houve uma condenação sincera a respeito da prática, querido. Nós somos donos disso, né? A gente erra e vai confessar ao Senhor, me perdoe porque eu fiz isso. E aí pronto. Você não encarou o que aconteceu de fato. Você não lidou com o que aconteceu de fato. Nós temos uma mania, né? De na hora de um culto, Senhor, me perdoe pelos meus pecados, Senhor. Irmão, não funciona desse jeito, querido. O que foi que você fez de errado? Você tem noção do que o que você fez entristece o coração de Deus? Você tem noção do que você fez entristece o Espírito Santo de Deus? Que você magoou com o teu pecado o Espírito Santo? A gente precisa lidar com o pecado da forma correta, querido. Mas por que é tão importante, irmãos? Primeiro porque a gente pode fazer isso de maneira leviana, tá? E daqui a pouco voltar ao pecado de novo. Ou você pode ir para o outro extremo e se lançar num poço de culpa e depressão, querido. E vai se sentir tão desanimado que acabará caindo em outros pecados e vai piorar a situação. O correto é você lida honestamente com o pecado, traz para diante do Senhor, confessa o que fez, admite que está errado, que Deus é justo em nos castigar. Sabe? Gaste um tempo, querido, diante do Senhor, falando, abrindo o coração, reconhecendo o erro, pedindo perdão. E uma vez feito isso,
Aí, querido, nós vamos desfrutar do perdão do Senhor.